Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Projeto da Qualidade de Software. Nesse conjunto de aulas a gente está falando sobre os padrões de projeto, os padrões de projeto do GOF, do Gang of Four. E hoje, dando continuidade, a gente vai falar de mais dois padrões aqui. A gente vai falar do padrão Observer e do padrão Iterator, tá? Ambos são da classe de comportamento da aplicação. Bem, primeiro vamos falar sobre o Observer, tá? Qual é a intenção do Observer? Que a gente espera conseguir utilizar esse padrão. Então, o Observer ele tenta definir uma dependência de um para muitos, tal que quando o objeto mudar de estado, os demais são notificados e atualizados automaticamente. Então, você tem essa dependência aí, onde quando um objeto muda, todos os demais que usam ou dependem daquele objeto, eles devem ser comunicados também, tá? Porém, ao desacoplar módulos, é necessário você manter a consistência de informações. Então, você quer manter os módulos desacoplados, mas você precisa da informação desses módulos. Então, ao invés de você fazê-los todos juntos, numa classe ou num pacote que não fica com um acoplamento legal, que vai ficar bastante acoplado um com o outro, você desacopla esses módulos e então você mantém um canal de comunicação, de atualização, para que esses módulos possam se comunicar quando houver alteração. Tá? Então, imagine que você tem esse cenário aqui. Tá? Esses três gráficos aqui são a exibição desses dados aqui, por exemplo, dados do subject. Aqui os dados estão sendo mostrados numa tabela, aqui os dados são mostrados num gráfico de barras, e aqui os dados são mostrados num gráfico de pizza. Então, é sabido que se você fizer alteração aqui nos dados, esses três elementos eles devem mudar automaticamente, porque eles estão altamente relacionados aos dados. Então, se os dados mudam, esses gráficos devem ser notificados para refazer a projeção do gráfico para poder considerar os novos valores aqui. Então, isso é o uso do padrão Observer. Você tem aqui essa instância, ou seja, o sujeito, que está armazenando os dados, e você tem essa dependência aqui de 3 para 1. Então, esses três elementos aqui, eles estão dependendo dessa entidade aqui. Então, quando esses dados mudam, os três elementos devem ser avisados para que possam atualizar a modificação. Então, essa linhazinha aqui completa, ela vai notificar sobre mudança nos dados, e pedir que o gráfico atualize, por exemplo, enquanto essa linha tracejada aqui, ela é utilizada para requerer alguma modificação nos dados. Então, o gráfico ele também pode pedir mudança nos dados. Tá? O diagrama conceitual do padrão Observer segue esse formato aqui, onde você vai ter um subject, ou seja, um assunto, e esse assunto ele vai ter algumas operações, e então você vai ter o concrete subject, ou seja, o assunto concreto. Isso aqui vai fornecer a interface que você vai precisar implementar no sujeito completo. Então, aqui no sujeito concreto, você vai implementar esses métodos de acordo com a interface. E a interface é ela que vai se comunicar com a interface aqui do observador, que vai permitir o método update. E esse método update ele é independente das implementações que estão aqui embaixo, dos observadores concretos. Então, se é um gráfico de barra ou um gráfico de pizza, é independente. Vai ser chamado o método atualizar. Esse método atualizar vai ser responsável por passar essa responsabilidade à classe concreta. E a classe concreta aqui do observador ela vai ser responsável por fazer essa atualização, por receber essa atualização. Tá? Então, é basicamente isso. Os participantes que a gente estava falando anteriormente, no lado esquerdo aqui, você tem o sujeito e o sujeito concreto, onde o sujeito ele vai definir uma interface para você anexar e desanexar objetos observadores, ou seja, aqui você vai definir quem vai precisar ser notificado e ele conhece seus múltiplos observadores. Então aqui você sabe exatamente quem vai receber qual notificação e você tem os métodos também de inserir ou de remover algum observador. E o sujeito concreto, ele vai manter o estado de interesse dos observadores. Ele vai notificar também os observadores quando há mudança de estado. Então, é esse carinha aqui que vai realmente fazer o trabalho dado essa interface aqui, certo? E no outro lado, no lado direito, lá do diagrama, você vai ter o observador e vai ter o observador concreto. Então, o observador, como eu falei, ele vai definir uma interface de atualização, aqui exemplificado pelo método update, atualizar.
E no observador concreto, ele mantém uma referência, ou então ele recebe referência para o objeto em observação, né? E ele implementa a interface de atualização. Então é aqui que vai ser definido como é feita essa atualização a depender de cada gráfico. Então cada gráfico vai ser um observador distinto, cada tipo de gráfico, certo? E qual a aplicabilidade desse padrão, né? Imagine que quando uma mudança em um objeto ela dispara mudanças em outros objetos e não se sabe quantos são esses outros objetos ou esse número é variável, né? Ele vai mudando em tempo de execução. Você pode aplicar o padrão Observe, né? Ele é bastante utilizado, esse padrão, para infinidade de domínios, né? Um deles é para o aplicativo de chat que a gente estava trabalhando nas aulas anteriores, né? Então, você pode utilizar o padrão Observe para notificar os clientes quando uma mensagem é enviada, por exemplo, para todos os clientes. Eu tenho uma mensagem que deve ser enviada de forma global, de broadcast. Então, essa mensagem pode utilizar o padrão Observe para enviar para todos os clientes e cada cliente vai estar registrado lá no observador concreto. Então, quando um objeto ele necessita notificar outros, sem precisar assumir nada sobre a natureza desses objetos, ou seja, ele não precisa conhecer os objetos, ele vai simplesmente chamar o método aqui atualizar e o observador vai delegar essa responsabilidade para os observadores concretos e eles sim é que vai ter o método, né, o código que vai fazer essa atualização, essa notificação, certo? Como a gente tinha falado do exemplo no aplicativo de chat, imagine que você tem essa modelagem aqui, você tem um servidor, né, você tem uma classe aqui, ServThread, para ficar gerenciando as requisições que vão chegando no servidor. E você tem o server do cliente, né, que vai implementar que é essa interface aqui do server. Você tem o Connection State, né, que vai ter a parte do getStatus, de pegar a notificação do usuário, de enviar mensagens. E aqui você vai ter os dois observadores, né? Você vai ter o Offline Connection State e esse Online Connection State. Então, isso aqui poderiam ser os observadores que, dado que houve uma mudança aqui no server client, né, no cliente servidor, eles serão notificados para fazer as atualizações para os diferentes usuários que estão em cada um desses, tá? Isso aqui é a parte realmente do padrão, né? Quando é que o padrão Observe é implementado, né? Então aqui você tem a classe servidor. A classe servidor ela tem os métodos adicionar amizade, né? Remover amizade e notificar clientes. Então esse método ele vai enviar mensagem para as classes clientes utilizando esse método aqui notify client. Então esse método aqui ele vai armazenar lá um array contendo todos os clientes, né? Então ele vai percorrer esse array, por exemplo, e vai enviar para todos os clientes disponíveis. E o tipo cliente, ele não necessariamente precisa ser conhecido aqui do método serve, tá? Ele pode ter uma interface aqui entre essas duas classes, onde simplesmente você tem um método atualizar, como lá no modelo do Observer, e o cliente, né, o cliente concreto, o observador do cliente concreto é que vai implementar essa parte realmente de enviar a mensagem para o cliente, tá? E na parte aqui do cliente server, você tem a parte de anexar ou desanexar ou notificar os clientes, tá? Se quiserem entender melhor esse exemplo aqui, foi tirado desse artigo aqui, tá? Vocês podem consultar aí a partir do título dele os autores. Isso aqui também é outro exemplo de aplicativo de chat, tá? Essa página aqui no GitHub, ela contém o código tanto do cliente quanto do servidor, aplicando o padrão Observer também. Isso aqui é a imagem que é gerada lá por esse aplicativozinho, tá? Aqui você vai ter a interface gráfica, você vai ter uma lista de clientes e quando você necessita enviar uma mensagem de forma global, né, para todos os clientes, por exemplo, você selecionou esse global aqui e clicou em enviar, então vai ser acionado o padrão Observe para poder enviar essa mensagem de forma de broadcast para todos os clientes, sem que precise você conhecer cada cliente individualmente, né? Você tem um método lá de enviar para clientes e ele se responsabiliza por enviar a mensagem para a lista de clientes. Isso aqui é a parte do servidor, né? Na parte do servidor você também tem um registro das mensagens que estão sendo enviadas, né? Quem está enviando para quem, né? Aqui houve uma mensagem que foi enviada global, outra global, que foi uma mensagem enviada diretamente para a Alice, né? E assim vai. Então, se tiverem mais interesse, sugiro também dar uma olhadinha nesse código aqui. Ele contém essas duas implementações aí, do cliente e do servidor, certo? Bem, pessoal, agora a gente vai falar do segundo padrão,
o padrão iterator, né, dessa aula. E a intenção desse padrão é tentar prover acesso a elementos de um objeto, né, agregado de forma sequencial, tá? Sem expor a representação interna desse objeto. Então lembrem que não expor a representação interna é um dos princípios lá do GRASP do Solid, né, que são interessantes para você ter uma modelagem orientada a objetos, né? E a motivação para isso é você saber a representação interna, né? Ela implica em acoplamento. Então, se você conhece a parte interna daquele objeto, você está com alto acoplamento e isso não é desejado, né? Então, você tem que tentar desacoplar e deixar a responsabilidade para o objeto que contém os dados, né? E não conhecer os objetos de forma interna. Esse aqui seria um diagrama conceitual do padrão iterator, né? Você teria aqui um cliente que vai fazer o uso desse padrão, e você tem o agregador e você tem o iterator, né? O iterador. Então, no agregador, você vai ter o método criar iterator, né? Isso aqui, lembrando que é a interface, tá? Isso aqui é o agregador completo. Mesma coisa aqui, a interface e o iterador completo, tá? Então, aqui você vai ter os métodos de percorrer, né? Ou seja, iterator está relacionado à interação, né? A como você faz para percorrer um determinado array ou uma quantidade de objetos, como eu consigo percorrer eles. Então, você vai ter os métodos aqui de pegar o primeiro elemento, pegar o próximo, né? De verificar se existe um próximo elemento e do item atual. Então, você tem basicamente isso aqui e você consegue percorrer um array de objetos utilizando o padrão iterator, tá? Quem são os participantes desse padrão, né? Você tem o agregador, que ele define uma interface para a criação dos objetos iteradores, e você tem o agregador concreto, que ele vai implementar a interface de criação e ele retorna a instância do iterator concreto, né? E na parte do iterator você vai ter aqui essa parte inicial que vai definir uma interface para o acesso e o percorrimento dos elementos, né? Especificando aqui os métodos disponíveis. E você vai ter um iterator concreto que ele vai implementar a interface do iterator acima, né? Essa aqui. E vai manter o estado do percorrimento, ou seja, ele é que vai realmente conhecer como vai ser percorrido os elementos. Então vejam que o agregador, né, ele não conhece a parte interna aqui do iterator concreto, né? Então ele somente chama os métodos primeiro, próximo, existe próximo, mas ele não sabe como isso é feito internamente, certo? E qual é a aplicabilidade desse padrão, né? É você tentar encapsular a representação interna de uma coleção de objetos, você tentar desassociar do cliente as opções de percorrimento ou aplicação de filtros, né? Você fazer uso de filtros, né? Ou seja, os predicados, e você fazer uso de ordenação dos elementos também. E como consequência do uso desse padrão, você tem um suporte a variações no percorrimento de um agregador, né? Você tem a simplificação na interface do agregador. Não é necessário lidar com detalhes das variações, ou seja, você respeita a interface e não precisa se preocupar como isso é feito, né, de forma concreta lá na classe. E mais de um iterador, ele pode ser anexado a um agregador, tá? E cada iterador concreto, ele possui seu estado, né? Um exemplo de uso do padrão iterator é no Java Collections, né, onde você tem lá a classe iterable, onde você consegue fazer as iterações num array ou numa lista, sem precisar utilizar o for ou o while diretamente, né? Então você percorre os elementos, mas você não sabe quais elementos tem ali. Você precisa saber somente o tipo, né? Às vezes nem o tipo, você pode percorrer até sem o tipo, na verdade. Você percorre ele sem o tipo e não precisa conhecer os detalhes da implementação da lista, né, daquela lista ou do array. Você consegue percorrê-los usando essa interface iterable. E aqui seria a parte do agregador, né, onde você tem a interface que define o iterator. E aqui o ezinho seria o tipo, né, que vai ser percorrido. E você tem a parte do iterator, que é o que vai realmente fazer o percorrimento dos objetos, né? Então aqui você vai ter o hasDex, né? Que ele vai pegar o próximo elemento, vai verificar se há um próximo elemento, e aqui no next ele vai retornar o próximo elemento, né? Então bem parecido com aquele diagrama conceitual que a gente viu para o padrão iterator. E como conclusões, pessoal, um resumozinho desses padrões. O Observer ele funciona como uma invenção pura para tentar ajudar a desacoplar essas relações de um para muitos, né? O exemplo foi
a parte lá dos gráficos, né, onde você tinha os dados. Quando esses dados são modificados, os vários tipos de gráficos precisam ser avisados para poder atualizar a sua plotagem, né? E no Iterator, ele tenta encapsular a representação interna dessas coleções, né? E promove a agregação de filtros e algumas opções de percorrimentos de forma facilitada. Então você consegue percorrer os elementos sem precisar conhecer a implementação daqueles objetos, certo? Bem, pessoal, com isso a gente encerra essa aula, tá? A gente viu esses dois padrões, né? O Observer e o Iterator. E na próxima aula a gente continua, né? A próxima e última aula a gente vai falar sobre esses últimos dois padrões aqui, o Command e o Mediator, tá? Os ambos são também de padrões comportamentais, tá? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.